Artigo 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver acumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará, inciso 1, a natureza do bem jurídico tutelado, inciso 2, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, inciso 3, a possibilidade de superação físico-psicológica, inciso 4, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, inciso 5, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, inciso 6, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, inciso 7, o grau de dolo ou culpa, inciso 8, a ocorrência de retratação espontânea, inciso 9, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, inciso 10, o perdão tácito ou expresso, inciso 11, a situação social e econômica das partes envolvidas, inciso 12, grau de publicação da ofensa, o grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedados a acumulação. Inciso 1, ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2, ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3, ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4, ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Título 3. Das normas especiais de tutela do trabalho. Capítulo 1. Das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho. Seção 1. Dos bancários. Trabalho aos sábados em bancos. Artigo 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Para a primeira, duração normal do trabalho estabelecida neste artigo ficará compreendida entre 7 e 22 horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 minutos para alimentação. Para as segundas disposições deste artigo, não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Artigo 225-A. A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 horas diárias, não excedendo a 40 horas semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. Artigo 226. O regime especial de 6 horas de trabalho também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como porteiros, telefonias de mesa, contínuos e serventes empregados em bancos e casas bancárias. Parágrafo único. A direção de cada banco organizará a escala de serviço do estabelecimento de maneira a haver empregados do quadro da portaria em função meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos trabalhos, respeitado o limite de 6 horas diárias. Seção 2. Dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de rádio, telegrafia e radiotelefonia. Artigo 227. Nas empresas que exploram os serviços de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. Parágrafo 1º. Quando em caso de indeclinável necessidade forem os operadores obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhe-á extraordinariamente o tempo excedente com acréscimo de 50% sobre o seu salário hora normal.